Bom dia, querida igreja. Bom dia. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. É um motivo de grande alegria poder estar hoje na presença dos irmãos, para juntos podermos estudar a sua maravilhosa palavra. Eu acho que depois dessa belíssima música cantada pela irmã Neuza, De Joelhos Estou, e da mensagem para as crianças da irmã Irene, eu acho que eu não precisava dizer mais nada. Eu poderia dizer, irmãos, muito obrigado por ter vindo, porque tudo que eu queria dizer já estava dito, ou conforme alguém uma vez diz, porque tudo que eu queria dizer já estava dizido. E pronto, e aí foi uma... E não estava, ainda não. Ainda então os irmãos vão ter que, pela graça de Deus, ouvir-me só por mais algum bocado, enquanto vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje são 23 de março. Estamos a pouco mais de um mês do 25 de abril. 25 de abril, este que todos, eu acredito que a maior parte nesta sala, pelo menos, compreendem, e os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, compreendem que marca a mudança do regime ditador para um regime democrático. Estamos a falar do 25 de abril de 1974. E há muitas histórias que existem do período da ditadura. Há uma lei que, pelo menos, era claro. No período da ditadura, não se poderia falar mal de Salazar. Podia-se fazer muitas coisas, menos ousar e falar mal de Salazar. Há um jovem audaz, reis da história. Uns dizem ser verídica, outros dizem ser anedota, mas a história anda por ali e é muito bem conhecida. Esse jovem audaz foi até uma parede e escreveu: Salazar pode morrer, não faz falta à nação. Imagina, numa ditadura, você não pode falar mal de Salazar, escrever na parede: Salazar pode morrer, não faz falta à nação. Passaram poucos minutos, estava lá a polícia da PID, ou da PID DGS, e prenderam o rapaz. Serás morto. E o rapaz disse: não, calmem, eu ainda não acabei de escrever. Mas você já escreveu tudo. Não, falta pontuação. E ele disse: dá-me um segundo. Salazar pode morrer? Ponto de interrogação. Não. Ponto de exclamação. Faz falta à nação. Ponto parágrafo. Safou-se. Se o correto uso dos sinais de pontuação nos dão a possibilidade de ter entre a vida e a morte, conforme foi a história desse jovem que conseguiu continuar vivo porque usou de forma muito prática a pontuação correta, quanto mais ao estudarmos a palavra de Deus. Se nós conseguirmos respeitar a pontuação que lá existir, vamos conseguir compreender muito bem. Mas a palavra de Deus também tem outra coisa, que é preciso quando nós tomamos para estudar. É preciso entender que os textos precisam ser compreendidos no contexto da Bíblia. Fora dela não há sentido. Por isso existe a velha frase sola scriptura, que os textos têm que ser entendidos com base na compreensão de outros textos. Mas a Bíblia também tem outro elemento. Há um aspecto histórico por detrás de cada texto que está lá escrito. Como a história desse menino, se não compreendemos que era num período de ditadura, a história não tem sentido. Mas por ter esse aspecto histórico, que era num período da ditadura, faz toda a diferença. Mas os escritores, para além da cultura em que eles estavam envolvidos, também tinham mensagens teológicas. E tinham a vontade de poder transmitir a palavra de Deus com o objetivo que o ser humano fosse salvo. E alguns escreviam como se fosse poesia. Nós estamos a estudar a lição dos Salmos. E os Salmos são uma poesia autêntica. E é assim
que nós conseguimos perceber além do véu das palavras escritas na Bíblia. Nesta manhã, eu vou convidar os irmãos a estudarem comigo alguns textos do livro de Marcos. E vamos tentar compreender o que está para além do óbvio nas passagens que alguns de nós conhecemos. Nós, quando vamos ao livro de Marcos, o capítulo 1, nós vamos encontrar aqui o nosso primeiro objeto de estudo. Deixa só citar aos irmãos que o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, acredita-se que foi escrito na segunda metade do primeiro século da nossa era, num período anterior à destruição do Templo de Jerusalém. Então, deverá ser antes de 70 da nossa era, do ano 70 da nossa era. Mas outros dizem que aquilo foi escrito depois do ano 50. Então, claramente temos uma certeza. O livro de Marcos foi escrito no primeiro século da nossa era, numa altura que o povo judeu ainda estava sob jugo romano. E Marcos não escreve o seu evangelho para os judeus, mas ele escreve o evangelho para os não-judeus. E toda a sua mensagem, toda a sua ideia principal está resumida no capítulo 1 de Marcos, no verso 1. E ele diz que este é o evangelho Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos claramente diz a primeira coisa que ele deixa os leitores claro. Este é o evangelho sobre quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Marcos não usa isso mais em lado nenhum do seu evangelho. Porque para além desta abertura clara e evidente, ele deixa que o resto seja entendido por cada um dos leitores. Vamos até no capítulo 1 ao verso 35. Marcos 1, 35, nós encontramos uma história que já ouvimos certamente muitos falarem sobre ela. E o texto diz o seguinte: tendo-se levantando alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-nos diligentemente Simão e os com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demónios. Quando nós vamos a esse relato de Marcos, geralmente dizemos: Jesus saiu de manhã cedo e foi ao deserto para orar. Ele provavelmente estava muito exausto, porque na noite anterior andou a curar muitos pacientes. Se nós formos ao mesmo capítulo de Marcos, nos versos 32 até 33, vimos que as pessoas esperaram até o pôr do sol e foram lá uma multidão e ele curou durante muito tempo. E antes disso nós temos outros relatos de cura logo no capítulo 1 de Marcos. E a primeira interpretação que nós fizemos, Jesus estava muito cansado e foi descansar. Na minha versão, o verso 35 começa da seguinte forma: tendo-se levantado. Outras versões dizem: e levantou-se. No original está a expressão cai, que significa e, uma conjunção. Permite-nos perceber que este texto não é um texto isolado que Marcos simplesmente deixa para os leitores, mas é a continuidade de alguma coisa. Mas nós, quando vamos ler os primeiros versículos de Marcos, do capítulo 1, não está lá a dizer que Jesus estava cansado. Não está lá a dizer que Jesus estava exausto. Então, se é a continuidade de alguma coisa, esta coisa não é o cansaço. Mas o texto diz que ele levantou-se e foi para o deserto. Aramon, em hebraico. E será que Marcos
diz alguma coisa sobre deserto antes disso? Se nós formos logo ao verso 3, sempre no mesmo capítulo, o que é que nos diz? No verso 3 nós vamos encontrar a voz que clama do deserto, prepara o caminho do Senhor. Quem é essa voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor? João Batista. João Batista é aquele que foi preparar o caminho para que Jesus viesse. Isto já foi antes profetizado. Será que é o único ponto em que Marcos fala sobre deserto? Aramon. Se nós formos ao verso 12, diz que Jesus foi impelido pelo Espírito para ir até o deserto e lá foi tentado. Então nós começamos aqui a perceber que aqui uma continuidade, que o objetivo primário foi que nós conseguíssemos nos centrar que Jesus foi ao deserto. Por que o deserto? Porque é do deserto em que a voz clamou, anunciando que o Messias viria. Mas também é no deserto que Jesus foi tentado. E Jesus, enquanto orava, pedindo que o seu pai o ajudava, os discípulos chegaram, procuramos-te. Provavelmente emocionados porque no dia anterior havia sido uma grande cura. Vamos continuar aqui em Cafarnaum. Mas Jesus disse, não, vamos seguir para Galileia. E lá também continuam a pregar. E Jesus, continuando para a Galileia, ele não estava simplesmente a dizer, eu vou para a cidade de Galileia. Mas ele dizia que eu vou para a Galileia cumprindo o que está escrito. E o que é que está escrito? Ele morreria para nos salvar. E se Jesus não continuasse o caminho, o evangelho que hoje nós estamos aqui a estudar, não estudaríamos. Eu vou pedir que a técnica ajude-me a projetar um texto muito interessante que a irmã Ellen White escreve no livro A Ciência do Bom Viver, na página 479. Ellen White diz o seguinte: Deus não nos conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Deus jamais nos conduz da forma que nós mesmos escolheríamos ser seguidos se conhecêssemos o quê? O fim desde o princípio. E no deserto, Jesus conseguiu ver o fim. E ele seguiu rumo ao deserto. A nossa mente humana, infelizmente, não consegue perceber o que vai acontecer daqui a um segundo. E isso, às vezes, nos limita na hora de fazer escolhas na vida. Às vezes, enquanto estamos a atravessar situações que nos deixam perplexos e nós não sabemos se continuamos, se paramos, se vamos para frente e estamos perdidos porque nós não conseguimos deslumbrar o que está à frente de nós. E assim aconteceu comigo. Está aqui alguém no secundário já? Anda no secundário? Não tem ninguém que está no secundário? Boa, pelo menos tem lá no fundo. E daqui a bocado vai chegar a altura de passar para a faculdade. E vem o exame nacional. E assim aconteceu comigo. Estava preocupado quando eu terminei o meu secundário. Tinha que ingressar para a faculdade. E em Angola nós tínhamos o que chamávamos na altura de exame de aptidão. O que é o equivalente a um exame nacional. Eram simplesmente poucos milhares de alunos para umas poucas centenas de vagas. Então a solução era orar, Deus, por favor, ajuda-me, eu quero saber onde é que eu vou. E Deus ajudou-me. Deu-me não um, mas 2 privilégios. Eu entrei em 2 faculdades distintas. Boa. Agora como decidir? Se me dissesse pelo menos, olha, é a faculdade, eu na faculdade de ciência e na faculdade de engenharia. Deus, e agora como é que eu escolho? Pronto, vou lá ver as notas, pelo menos. A que tiver maior nota, eu vou entrar. É que eu entrei exatamente com a mesma nota nas 2 faculdades e era o segundo aluno classificado nas 2 faculdades, tanto na de ciência e de engenharia. Deus, agora fica difícil.
Seria tão bom se eu conseguisse ter a paciência de ouvir Deus. Eu disse, tá bom, agora vou decidir por mim mesmo qual é o curso que tem maior empregabilidade. Depois de terminar a formação em engenharia, vou fazer engenharia. Esse é um curso que se adequa a mim. E eu lá fui para a faculdade de engenharia. Primeiro dia de aulas, sentia como se alguma voz falasse para mim, estás no lugar errado. E na altura, meus irmãos, confesso que eu nunca pensei que isso fosse a voz de Deus. Hoje eu sei, na altura não. Estás no lugar errado. Primeiro dia de aulas. Segundo dia de aulas. Terceiro dia, até o quinto dia, na sexta-feira, e eu continuava a ir porque achava que eu tinha que fazer engenharia. A semana seguinte, a mesma coisa. O sexto dia de aula. E parece que a voz começava a ser mais forte, porque eu não via, era teimoso. Quando chegou a sexta-feira, da segunda semana de aula da Faculdade de Engenharia, eu sentia como se tivesse tampas de panelas a baterem na minha cabeça a dizer, estás no lugar errado, estás no lugar errado. Eu disse, tá bem, vou lá para a Faculdade de Ciência. E os irmãos podem calcular, se já estavam em 2 semanas de aulas decorridas, o que é que aconteceu com as inscrições? Fechadas. E lá eu fui para a Faculdade de Ciências, inscrevi-me, não sei como, claro que sei pela providência de Deus, e comecei a estudar ciência. Curiosamente, 4 anos depois, apareceu a oportunidade de fazer o curso de engenharia, mas não em Angola, mas em Portugal, na prestigiada Faculdade ou Instituto Superior Técnico de Lisboa, ou o técnico, o famoso técnico. Eu disse, E os alunos da Faculdade de Engenharia Química, concorreram para a vaga, e também os alunos da Faculdade de Ciência concorreram para a vaga em Engenharia. E meus irmãos, acreditam o que é que aconteceu? Só passaram 2 alunos para a Engenharia Química, e eles saíram da Faculdade de Ciência. Os 2 alunos que passaram saíram da Faculdade de Ciência, e eu estava lá. Eu não sabia que Deus, quando disse para mim, 4 anos antes, que eu estava no lugar errado, é porque Ele sabia, tu vais fazer a engenharia, mas não hoje, e não nesta faculdade, numa melhor que há de vir amanhã. E às vezes quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos dúvidas, nós desfalecemos. Por quê? Porque nós não conseguimos visualizar o quê? O amanhã. Continuando no texto de Marcos, vamos agora para o capítulo 6. No capítulo 6 de Marcos, do versículo 30 até 44, nós encontramos a narrativa daquilo que é considerada como a primeira multiplicação de pães. Marcos, conforme já disse, escreveu para não-judeus, e ele escreveu muito no sentido 1, 2, 3, informação dada e vamos embora. Nós vamos ler hoje aqui alguns textos, mas os irmãos poderão ler o restante em casa dessa narrativa, que é muito interessante, está em Marcos, capítulo 6, nos versos 30 até 44. No verso 30 diz o seguinte: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. 31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque ele não tinha tempo nem para comer, visto serem numerosos os que aí viam. É deserto de novo. Tá bem, talvez tenha aqui uma lição no deserto. E a narrativa continua. Jesus foi com os discípulos para um lugar deserto. E o que é que acontece? Vamos para o verso 34. E só foram os discípulos? Não, a multidão também seguiu Jesus para o lugar deserto. E no verso 34 diz assim: E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A população ali presente, os presentes todos pareciam como ovelhas que não tinham pastor.
E a narrativa continua. Os discípulos depois deparam-se que é o ponto que precisavam alimentar. Não tinham como alimentar. Jesus pergunta o que têm. 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz um grande milagre e multiplica e alimenta a todos. Mas antes, quando nós vamos no verso 39, há um elemento interessante nessa narrativa que Marcos diz o seguinte: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Calma aí, irmãos, calma aí. Nós estamos a falar de... Eles foram para onde? Deserto. E agora Marcos diz que sentaram-se na relva verde. Aqui algum contrassenso. Eles foram para um lugar deserto. A população seguiu para um lugar deserto. Aramon, um terreno árido, sem nada. E lá está escrito que fez sentar em relva verde. E é curioso que esse pormenor de relva verde só está em Marcos, não está em lado nenhum mais. Será que é um erro literário? Será que é um erro literário? Mas Marcos diz que ele escreveu o Evangelho para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E por que ele me fala lá de erva verde? Marcos tinha em mente a profecia de Isaías 35. Em que Isaías 35 diz que o deserto iria fazer o quê? Florescer. Isaías 35, dos versículos 1 a 10. É uma promessa messiânica. Quando é que o deserto iria florescer? Quando o Messias viesse. No verso 5 de Isaías diz que Jesus, quando viesse, faria com que os cegos vissem, os surdos ouvissem, os coxos iriam andar. E Marcos já tinha feito toda essa descrição até este momento e ele agora introduz a erva verde. O deserto floresceu. Então nós vemos aqui que a ênfase maior não é o milagre da multiplicação, mas é compreender o cumprimento das profecias, porque o Messias veio. Mas Jesus pediu que o povo fizesse o quê? Sentasse em grupos para comer. Como é que se comia no antigo Israel? Sentado como nós sentamos hoje à mesa? Não. Como é que se comia? Sentado no chão e reclinados, deitados. Agora, deitar-se em relva verde não diz nada. Deitar-se em relva verde não nos diz nada. Não nos diz nada. Salmos 23. O Senhor é quê? O meu bom pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. E no verso 34, Jesus, quando olhou para a multidão, o que é que ele disse? Que eram como ovelhas sem pastor. No verso 39, Marcos diz: eis aí o quê? O bom pastor, que vai fazer que todos se deitam em verdes pastos. Esta é a mensagem de Marcos, que não importa quão dura seja a nossa experiência, não importa quão terrível seja o nosso deserto, não importa o que sejam as nossas incertezas, o bom pastor veio para nos fazer deitar em verdes pastos. E aonde é deserto, Deus fará florescer erva verde. Em 2016, a minha querida sogra, que é minha mãe, teve que enfrentar um dos maiores desertos da vida dela. Contraiu uma doença na coluna muito grave. Rapidamente foi
Nós percebemos o problema, estávamos em Angola nessa altura, enviamos a mãe para a Namíbia, em que fez os tratamentos, e tinha que ser operada, e foi operada a coluna. E como os irmãos sabem que operações, problemas de coluna, geralmente são muito complexos. E infelizmente as coisas não correram bem. E a minha mãe ficou hospitalizada durante 9 meses, deitada numa cama de hospital. Não levantava, não sentava-se, não inclinava, só ficava deitada porque não tinha movimento algum. Que deserto terrível para nós. O médico assistente chamou-me e disse: Alegria, prepara a tua família porque a tua mãe não viverá. E eu, assim, tá bem, como é que eu vou chegar a casa e dizer para a Irene: olha, o médico disse que a mãe vai morrer? E eu disse: não, isso eu não vou dizer. Continuamos a orar, começamos a orar e não perdemos a fé. Depois de 9 meses, ela saiu do hospital, mas numa cadeira de roda, porque não tinha mobilidade praticamente nenhuma. Tentámos fazer alguma fisioterapia, mas não tinha resultado quase nenhum. Então decidimos mudar para Portugal. Se calhar vamos encontrar alguns médicos de referência diferentes. E chegamos para aqui, fomos logo para uma clínica de especialidade no Porto. E, para a nossa surpresa, já sentindo o trabalho do Bom Pastor, os médicos, quando fizeram novos testes, perceberam que a mãe estava curada. E eles não compreenderam. Porque o problema que ela tinha era tão grave que sobreviver já era um milagre, sentar-se outro, estar curada, não havia esperança, medicamente falando. Então disseram: podem continuar com a fisioterapia. E lá continuamos. Continuamos. E hoje, cada vez que eu olho para minha mãe, eu digo: oh meu Deus, quão bom é o Senhor. Ela anda, corre devagarinho, mas corre. Nada que nem um golfinho se meter na água é capaz de não sair de lá mais, porque nada que uma coisa. E eu hoje olho e digo que o Senhor é o bom pastor. Deitar-nos faz em verdes pastos. Ele fará florescer o deserto. Não importa a dificuldade que o irmão ou a irmã esteja a enfrentar hoje, Deus fará o deserto florescer. Se é uma doença terminal, se Ele curou a minha mãe, por que não o curará a si, irmão ou irmã? Se é um problema conjugal que não tem solução, Deus tem uma solução. O Senhor é o bom pastor que nos deita em verdes espaços. Podemos ter fé, podemos confiar que esse Deus que se mostrou maravilhosamente para nós está interessado ainda hoje de nos salvar e nos curar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E Ele quer que cada um de nós nesta sala seja salvo e possa desfrutar da companhia do bom pastor para todo o sempre. Seja esta a vontade de Deus e a minha oração. Amém.